Quero que você abra a sua Bíblia no texto que eu lerei agora, que está em Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, começando com o versículo 22. Logo a seguir, insistiu Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, cerca de 5 quilômetros da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, por volta de 5 horas da manhã, a quarta vigília é das 3 às 6 da manhã, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou atemorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Abençoa agora, Pai Santo, Espírito Santo, esta palavra que é a Tua palavra. Ministra o nosso coração na Tua palavra. Ajuda-nos a crer na Tua palavra. Quebra toda a incredulidade do nosso coração. Se alguém aqui, Senhor, tem dificuldade para crer que Jesus pode todas as coisas, remove essa incredulidade. Tira toda a frieza, toda a indiferença. Arranca da nossa vida, Senhor amado, tudo isso. Para que nós possamos entender a presença, o poder de Cristo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na vida da nossa família, no nosso dia a dia, enquanto nós estamos vivendo aqui nesta terra. Ministra o nosso coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor é todo poderoso e que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Rocha minha, Redentor meu e Deus meu. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre a demora aparente de Jesus de agir. A demora aparente de Jesus, ou a aparente demora de Jesus agir. Quando nós lemos esse texto, nós temos que entender qual foi o contexto. Jesus havia acabado de fazer um dos grandes milagres no seu ministério, que foi a multiplicação dos pães. Lembro que já era tarde, e os discípulos vieram para Jesus e disseram assim: "Senhor, despede esse povo. Olha, está ficando tarde, eles têm que ir embora. E passando pelas aldeias, posso comprar o que comer." Jesus disse: "Vocês vão dar a eles o que comer." "Mas, Senhor, nós só temos algumas moedas, não dá para comprar nada." E até que encontraram um menino que tinha ali os pães e os peixes. E Jesus faz aquela grande multiplicação. E alimenta todo aquele povo, mas falam-se de 20 mil pessoas, certamente 15 mil pessoas. E agora, todos alimentados. E Jesus cansado, os seus discípulos também. Jesus, à medida que o povo vai para casa, Jesus fala, ele faz um apelo aos seus discípulos. Jesus insistiu. A palavra compelir significa insistir. Jesus insistiu, diz o versículo 1, 22, para que o povo fosse, para que os discípulos, melhor dizendo, fosse para o outro lado, para o lado de Genezaré.
É para lá que Jesus queria ir. E diz o texto que Jesus, ele foi para o monte, sozinho, para orar. Muitos momentos no ministério de Jesus, ele levava o seu MDA, que era Pedro, Tiago e João. Jesus gastou um tempo mais com Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais íntimos. Certamente por causa do caráter deles, precisam ser melhor trabalhados. E Jesus gastava, eu digo que eles eram o MDA, o discípulo amado de Jesus, embora Jesus não faz distinção de ninguém. Mas foi, então, logo após esse milagre da multiplicação, como eu acabei de escrever, que o Senhor Jesus, ele envia os seus discípulos para esta região. Indubitavelmente, irmãos e irmãs, Jesus sabia que os discípulos iam ter dificuldades na travessia do mar. Mas como que eu posso afirmar isso? Porque Jesus é onisciente. Jesus tem os atributos da onisciência, da onipotência, da onipresença, e Jesus sabia que o vento ia soprar de maneira contrária, e que os discípulos precisavam de ter mais uma experiência muito forte com Ele. E Jesus envia-os. Ele vai para o monte para orar. Irmãos, isso aqui é impressionante, porque os discípulos poderiam estar perguntando, mas por que Jesus demora tanto? Porque os discípulos sabiam que se Jesus viesse ao encontro deles, a situação seria transformada. E nesse contexto, quem sabe você que está aqui nesta manhã, você que entrou aqui, meu irmão, minha irmã, você que está aqui pela primeira vez hoje, você está lutando com uma dificuldade, você tem colocado diante de Deus uma situação e você tem clamado. E a resposta não vem. E a pergunta é essa: por que Deus demora tanto? Por que Deus demora tanto para responder a nossa oração? Para que Deus traga a solução àquilo que tem gerado sofrimento em nós, agonia no nosso coração. E eu creio que essa é uma experiência de todos nós. Quando nós oramos por uma situação, achando que vem a resposta, ela não vem no nosso tempo. Eu quero falar daqui um pouquinho, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E a grande diferença está em entendermos isso. E nós vivemos dentro dessa realidade, de esperarmos, termos paciência de esperarmos Deus agir no tempo dele, porque o tempo dele é maravilhoso, o tempo dele é perfeito. Se Jesus pode chegar logo, por que demorar? Por que demorar? Vocês perceberam na leitura do texto? Eles remaram quase que a noite inteira. E Jesus só chegou na madrugada. Irmãos, na Bíblia há diversos exemplos de demora aparente, do socorro tardio de Deus. Quando nós olhamos para a história de Abraão, e pensando a figura central de Abraão, no contexto do povo judeu, e também em todo o projeto da redenção em Cristo Jesus, Abraão teve que esperar 100 anos. 100 anos. Ele era um homem sadio, Sarai na época era uma mulher sadia, embora tivesse o problema de não ter facilidade de engravidar, mas havia uma promessa e Abraão creu nessa promessa. Mas ele teve que esperar 100 anos para que ele pudesse ver o seu filho, o filho da promessa, de onde viria Jesus Cristo Isaac, da linhagem de toda a tribo de Judá. Ele esperou 100 anos. Quando estudamos a história de Jó, um homem temente a Deus, e a Bíblia diz que Deus deu liberdade a Satanás para que mexesse em muitas coisas na vida de Jó, menos na vida dele, nas coisas de Jó, menos na vida dele. E Jó, ele foi perdendo tudo. Jó perdeu, na verdade, a sua riqueza, Jó perdeu os seus amigos, Jó perdeu a sua saúde, ele perdeu a própria família, porque a mulher dele começou a entrar em crise, e falou: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Ele diz: ainda que Deus me matasse, nele eu esperaria. E Jó não desistiu. E Deus veio, e quando Deus veio com a bênção para Abraão aos 100 anos de idade. Deus veio com Jó, Deus deu em dobro para Jó tudo que ele possuía.
inclusive o número de filhos. Quando nós olhamos para a história de Maria e Marta, que eram amigos do Senhor Jesus, Jesus se hospedou inúmeras vezes em Betânia, na casa de Maria e Marta, porque ele era amigo de Lázaro. E Lázaro, muito adoentado, pronto para morrer. E as meninas, Maria e Marta, mandam um recado para o Senhor Jesus: teu amigo Lázaro está à beira da morte. Vem para cá, mestre, vem orar com ele, levanta, vamos evitar que ele morra. Porque naquela cultura, irmãos e irmãs, as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham provisão, as mulheres tinham vida muito difícil. O que a Bíblia ensina? Que a igreja tinha que socorrer as viúvas e os órfãos. E Jesus demorou 4 dias para chegar. E quando Jesus chegou, elas disseram, tanto Marta e Maria, se o Senhor tivesse estado conosco, o nosso irmão não teria morrido. Mas, irmãos, Jesus pergunta aonde ele foi sepultado. Onde ele foi sepultado? Levam até o túmulo, e ele, uma única palavra, ele ordena a vida na vida de Lázaro, e diz: Lázaro, venha para fora. E diz que ele levanta da morte e volta a viver. Irmãos, irmãs, os discípulos remaram a noite toda. A noite toda. Eles sabiam quem Jesus era. E Jesus só veio na madrugada, na 4ª vigília. Isto é, das 3, porque a primeira começa das 6 às 9. Depois das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Na minha exegese, ele chega por volta das 5 horas da manhã. E os discípulos cansados, já do labor do dia, angustiados, porque foi um dia pesado, trabalhando, remando, era na base do braço, o vento era contrário, os discípulos remaram a noite toda. Quais são as lições que podemos tirar dessa situação? Eu quero numerar aqui algumas delas. Primeira lição, irmãos, que as dificuldades, elas são realidades na vida de todos nós. Você tem que ter isso na sua mente, no seu coração. Todos nós aqui somos passivos das dificuldades da vida. Qualquer evangelho que pregue que você vem para Jesus e tudo vai mudar na sua vida, você não acredita que é mentira. O que o evangelho diz é o seguinte: que Jesus estará conosco na nossa tribulação. Jesus estará conosco na nossa luta. Jesus estará conosco na nossa crise. Que o Senhor Jesus não nos deixará. Mas as dificuldades, elas são, na verdade, realidades na vida de todos nós. Indistintamente, de todos nós. E nós temos que saber lidar com elas. E a grande diferença é, qual é o lugar de Cristo na nossa dificuldade? Como nesse texto, os discípulos, se houvesse pessoas que não teriam nenhuma crise, eram os discípulos que estavam com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo Jesus agir, desfrutando da sua presença soberana e poderosa, mas eles remaram a noite toda, até as 5 horas da manhã, porque Jesus disse: está ficando tarde, ao cair da tarde, quando o povo foi embora, alimentado, vocês vão para o lado de Genezaré, eu vou encontrar com vocês lá, não quero ninguém comigo, vão para lá. Jesus sabia, e Jesus vem no momento certo sobre a vida deles. Então, lutas, irmãos, versículo 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas. Um estádio tinha 185 metros, 5 a 6 quilômetros, dentro do Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem 10 quilômetros de largura e 13 de comprimento. Está praticamente no meio do mar. E diz então o versículo 24, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É a dificuldade, a crise, a luta na vida desses homens. É a luta que vem para todos nós. Esta é uma realidade do ser humano. Não importa se você ora muito, você ora pouco, você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, se você é pós-doutorado ou você está iniciando agora o curso mais simples da sua experiência. E é nessa fraqueza
fraqueza, irmãos. É nesse contexto que está aí, quando nós nos encontramos vulneráveis, quando sentimos que nós não podemos fazer nada, quando sentimos que nós não temos força nenhuma para fazer nenhuma diferença, é que precisamos ser dependentes, confiantes naquele que pode todas as coisas e anda sobre o mar e venha ao nosso socorro nos momentos difíceis da nossa vida. E é essa mensagem que você e eu temos que aprender. Se nós aprendemos essa verdade, meus irmãos, minhas irmãs, a hora que a crise bater na sua vida, o inesperado chegar na sua casa, você terá forças para atravessar este momento com galardia e fé. Porque essa é a promessa de Deus na nossa vida. O Salmo 18 nos ensina isso. O Salmo 18 é um salmo extraordinário. Nesse salmo nós encontramos Davi fazendo uma oração e ele faz a seguinte afirmação: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor que é digno de ser louvado. Ele diz: serei salvo dos meus inimigos. Vejam só, meus amados irmãos, a maneira extraordinária como Davi descreve quem Deus era na vida dele. Era tudo para ele. Ele diz: eu amo esse Deus. Mas no versículo 4, Davi é realista e diz: embora tudo isso, embora Deus sendo tudo na vida dele, embora esse homem colocando a vida dele inteiramente no Senhor, ele diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Que quadro mais trágico, mortal, que gera medo e pavor na vida de um homem. Mas isso não abalou Davi. Não abalou Davi, porque ele estava alicerçado em Deus. E ele sabia que no meio de todas essas ameaças, todas essas angústias, ele estava alicerçado em Deus. E aqui é a grande diferença, irmãos, de ser um homem, mulher de Deus que crê no Evangelho e uma pessoa religiosa. A religiosa entra em desespero. A pessoa religiosa não suporta a crise e nem as dificuldades. Ela entra em crise, ela procura o psicólogo, vai atrás do psiquiatra. Mas aquele que conhece o Evangelho, ele é seguro na promessa de Cristo. Cristo está com ele. E ele sabe que ele não está sozinho. E ele é fortalecido. Ele é animado. Ele é amparado. E por isso que no versículo 6... mostra o segredo, e ele disse: nesse momento, quando a tribulação, a dificuldade bate o meu coração, na minha angústia eu invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e olha o que ele faz, e ele do seu santo templo ouviu o meu clamor, e a minha voz penetrou os seus ouvidos. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos a história, o salmista Davi, agora no Salmo 121, ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ele descreve o cuidado de Deus na vida dele durante o dia, sua saída e a sua entrada. Nossa esperança não está nas coisas que nós temos e possuímos. A nossa esperança está em Cristo. Você crê nisso? Diga amém. Em Cristo Jesus. Hudson Taylor, que foi um dos mais renomados missionários do mundo, chamado das missões modernas, ele diz o seguinte: todos os gigantes de Deus foram homens frágeis. Olha o que ele diz: todos os gigantes de Deus, na obra de Deus, no ministério de Deus, foram homens frágeis, fracos, que fizeram grandes coisas a Deus, porque eles confiaram no poder de Deus. Eles sabiam que o Senhor estaria com eles em qualquer circunstância da vida deles. Por isso que o salmista, Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É descansar em Deus em toda a circunstância da nossa vida.
Então presta atenção, qual a primeira lição, irmãos e irmãs? As dificuldades da vida são realidades para todos nós. Mas nessa nossa dificuldade, há a promessa da presença do Senhor Jesus. Você quer nisso? Então é isso que diz, se olhar para o versículo de número 24, é isso que ele está dizendo. Lá estava dificuldade, lá estava luta, mas o Senhor estava com eles. Mas é uma segunda verdade que eu quero mencionar aqui, irmãos, no versículo 25. O versículo 25 diz assim, versículo 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Nas dificuldades, nós nunca estamos sozinhos. Jesus viu a dificuldade dos discípulos. E quando Jesus viu a dificuldade dos discípulos, ele sabia, porque ele é onisciente, que eles passariam por isso. Certamente Jesus queria mostrar para os discípulos, mais uma vez, que ele era o Filho de Deus. Como no final, no versículo número 32, quando eles entraram no barco, os discípulos adoraram o Senhor, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. E esse foi o propósito de Jesus ter demorado. Essa demora aparente tinha um objetivo, é fazê-los reconhecer quem Jesus era, e o que Jesus ia continuar fazendo, e quem ele poderia ser, na vida deles e na vida das pessoas, e na vida daqueles que viriam a crer nele. Então, nas dificuldades, irmãos, nós não estamos sozinhos. Jesus, ele sempre disse, quando ele encerra o livro de Mateus, no capítulo 28, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa que o cristão tem, essa é a convicção que o cristão recebe. Se você é de Jesus, ouça isso, meu irmão e minha irmã, e você que está me ouvindo pela internet e pela televisão. Se você é de Jesus, você não está sozinho. Pode andar, levante a sua cabeça, não temas. Ele está conosco, com a sua mão forte, com a sua presença abençoadora, transformadora, com a sua proteção que só Ele tem para dar para cada um de nós. Porque Ele pode fazer isso. Diz então o versículo 25, que na quarta vigília, isto é, de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, eu estou aqui colocando isso no meio, às 5 horas da manhã, Jesus foi ter com eles. Isto é, o filho nunca é desamparado pelo pai. Lá orando no monte, Jesus estava visualizando os discípulos. E Jesus dizendo no seu coração, eu vou chegar onde vocês estão. Não vai acontecer nada com vocês, vocês vão só estar super cansados. Esse barco não vai afundar, o vento não vai virar o barco, não vai acontecer nada com vocês. Mas eu vou chegar até onde vocês estão. Isto é, o Pai cuida dos seus. Nós somos cuidados por Ele. Jesus está sempre ao nosso redor, está sempre olhando para nós. Ele está sempre interessado por nós, pelas nossas lutas que passam na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Ele não está alheio, Ele não é um Deus assim que só olha de vez em quando, e quando olha Ele quer te punir. Não, Ele é um Pai que cuida, quer estar ao seu lado, cuidar de você, abrir caminhos novos, abrir as portas que você não pode abrir com as suas forças. Ele é um Deus todo-poderoso. No momento que passamos por lutas, quando nós pensamos que não temos mais esperança nenhuma, Ele está ali para fazer diferença. Ele está ao nosso lado para trazer a esperança. Ele se aproxima para mudar a circunstância, a situação de luta, de dor, de penúria, seja qual seja a luta, a dificuldade que nós estamos passando. Ele vem, na verdade, meus amados irmãos, ao nosso encontro. Ele vem sobre nós, trazendo um seguro abençoador diante da circunstância que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Há um texto no Velho Testamento, a história de uma mulher, a Bíblia não dá o nome dela, mas diz de onde ela era, da Sunamita, que está no segundo livro dos Reis. Eu quero ler alguns versículos. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, que diz assim, presta atenção nessa história para você ver a presença de Deus, como o filho e a filha nunca está sozinho, abandonado. Nós não somos abandonados.
Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Versículo 9, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E o versículo 16 diz assim: e disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ele está profetizando um filho para essa mulher que queria ter filho e não podia ter filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu havia dito. 18, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, colhendo na roça. Versículo 19, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, dói a minha cabeça. Esse disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou, o servo, e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E ele morreu. 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Irmãos, que história tremenda da ação, da presença de Deus na vida de uma mulher que é fiel a Deus. Seu filho, único filho, filho da esperança, da promessa. Ela até havia duvidado da possibilidade de ter um filho. Esse filho, único filho, morre. Em vez de ela entrar em desespero, eu não li esse texto, mas o profeta deve perguntar: tudo bem, está tudo bem com você? O menino estava morto, ela disse: tudo está tudo bem. É a pessoa que crê, que sabe, tem a convicção de que ela não está sozinha. E vem o homem de Deus, o profeta de Deus, recebe o recado da morte desse filho, e ele usa a sua metodologia, naquela época, como vocês ouviram, para que essa criança pudesse reviver, e ela reviveu. Irmãos, aqui está, na verdade, o grande ensino de que nas dificuldades nós não estamos sozinhos. O grande C.S. Lewis, ele foi um grande pensador, se tornou, na verdade, um apologeta do século XIX, britânico. Escreveu mais de 38 livros, vendeu mais de 200 mil cópias. Naquela época difícil, com toda a dificuldade, um homem que é lido até hoje, apreciado. Ele disse o seguinte, irmãos, presta atenção: a mais difícil vitória é a vitória sobre nós mesmos, porque nós não cremos, nós não confiamos como deveríamos confiar quando a dificuldade bate à nossa porta, e nós achamos então que Jesus está demorando demais para responder a nossa oração, Jesus está demorando demais para vir trazer a solução para o nosso problema. Eu não creio que as promessas do Evangelho de Atos dos Apóstolos foi para aquela época, eu creio que ela é para hoje e para sempre, até Jesus voltar, porque a palavra dele é a mesma para sempre. Então, nas nossas dificuldades, nós não estamos sozinhos. Terceiro lugar, irmãos, o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo, ou então
coincide com o nosso tempo. Deus tem um tempo e o tempo dele é perfeito. E nós temos nosso tempo. Há duas palavras gregas que falam sobre o tempo. Uma palavra é a palavra do homem, que é cronos, que tem passado, tem presente e tem futuro. Nós vivemos dentro de um tempo assim, com o passado, com hoje e com amanhã. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus está num tempo chamado Kairos. Esse tempo não tem passado, não tem futuro. Deus é o mesmo hoje, assim como ele foi lá no começo, quando ele fez Adão. O mesmo tempo é hoje, como ele agiu, ele age hoje. É o mesmo Deus, e o tempo dele é perfeito na nossa vida. Jesus nunca demora. Ele nunca demora. A ansiedade que toma conta do nosso coração. Jesus nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. Como ele chegou na madrugada, e ele então anda pelas águas. E os discípulos experimentam o grande livramento daquele que é poderoso, anda sobre as águas e não afunda. E quando Pedro quis fazer uma experiência, porque Pedro era um homem afoito, ele era colérico, ele era um indivíduo impressionante. Pedro falou: se for o Senhor, eu quero andar por sobre as águas. E Pedro começou a andar, até que ele começou a olhar muito para o vento. Se Pedro não tivesse reparado o vento, se Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, ele teria continuado a caminhar sobre as águas. Mas veja só a fragilidade de cada um de nós, diz o versículo, reparando na força do vento, então ele começou a afundar. Enquanto nós olhamos para Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, enquanto nós fazemos de Cristo a base sólida da nossa vida, nós vamos continuar experimentando o sobrenatural de Deus. E mais do que nunca, nós precisamos viver esse sobrenatural hoje. Vivemos dias muito difíceis. Estamos vivendo dias muito confusos. Estamos vivendo um tempo muito diferente. Nós estamos vivendo um tempo de muita confusão. Nós estamos vivendo um tempo terrível. Nós estamos vendo um tempo em que os sexos agora estão uma confusão. A família já não existe mais. Nada segura e mantém um casamento. Nada mais. E é nesse contexto, meus irmãos, minhas irmãs, que nós temos que ter a consciência de que nós nunca estaremos sozinhos, meus irmãos. Temos que ter a convicção de que nós não estamos sozinhos. Em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Como Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram lá naquele momento difícil, eles não estiveram sozinhos. No momento da crise, ser jogados na fornalha, Jesus desce com eles. E nem um fio de cabelo, diz o texto, é tostado. Louvado seja o Senhor. Precisamos confiar então, vamos esperar, porque em Deus nós podemos todas as coisas. Versículo 28, 29 diz assim: respondeu Pedro, disse, se és o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. No momento difícil em que o vento soprava, lá estava o Senhor Jesus com ele. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: em tudo dai graças. Paulo falou: nos momentos de bonança você vai dar graças. Paulo não diz: quando tiver tudo bem na sua família, você vai dar graças. Paulo não diz: quando tiver dinheiro sobrando na sua conta, você vai dar graças. Quando você comprar um novo apartamento, você vai dar graças. Ele diz: em todas as coisas, sempre, está dizendo. Na verdade, isso que ele diz: em todas as coisas nós devemos dar graças a Deus. Vamos dar graça até Jesus chegar. Vamos confiar que Ele vai chegar. E Ele chegando, Ele vai operar. E operando, Ele vai transformar. Amém? Por isso que o Salmo 37, versículo 5, versículo tão conhecido, a gente aprende quando a gente é criança na igreja. O salmista Davi diz: entrega o teu caminho. Você entrega a sua vida. Entrega a sua família, entrega o seu trabalho, os seus sonhos, entrega ao Senhor, a Deus, a Jesus, confia nele, que não deixa você, e tudo mais Ele fará. Irmãos, nós não temos outra opção, e essa é a melhor opção, aprender a confiar em Deus, nas mais diferentes situações da nossa vida. É assim que eu vivo o cristianismo, meus irmãos, é assim que eu vivo. Todos nós aqui passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades, e a diferença é como você encara essas coisas. Você vai fazer na sua força, você vai fazer na sua capacidade, ou você vai depender de Deus, saber: Senhor,
eu estou nas tuas mãos, eu confio no Senhor em todas as circunstâncias. Mas em quarto lugar, estou encerrando, irmãos. Versículo 32, 33, então revelam, na verdade, o grande milagre. Diz que agora Pedro e Jesus, eles sobem, versículo 32, ambos, eles sobem para o barco. E quando eles sobem para o barco, Jesus então disse, vento, Jesus fala assim, vento, fica quieto. Porque Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus controla todas as coisas. E diz que o vento cessou. Não foi a primeira vez. Os discípulos já haviam experimentado uma outra experiência na travessia do Mar da Galileia também, que Jesus estava na popa do navio dormindo. E eles estavam, o barco estava cheio, se enchendo de água, eles estavam apavorados. E eles achavam que estavam sozinhos. E quando lembraram, Jesus está na polpa do navio. Então quando lembramos da presença de Cristo, Ele vem e ele levanta, estende a mão e diz, vento, pode acalmar, emudece. Água pode parar de agitar. E fez-se grande bonança. É o mesmo Jesus, irmãos. Não Jesus que fez isso, um Jesus que faz isso agora, amém? Na nossa vida, na nossa história, na nossa necessidade. Irmãos, a fé e a esperança, olha, presta atenção, a fé e a esperança se completam sempre. E aqui está o grande segredo. Eu tenho fé, isso me leva a ter esperança. A minha fé está em Cristo Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu tomei posse de Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele vai controlar a minha vida. E Ele fez a obra na cruz para fazer expiação e perdoar os meus pecados. Então, esta fé me leva à esperança de que na luta, na dificuldade, na crise, quando eu não consigo compreender as certas circunstâncias da nossa vida, que nós conseguimos entender. Muita coisa que eu não entendo. Uma coisa eu entendo, a fidelidade de Deus, o cuidado de Cristo na minha própria vida, elas se completam na realidade do nosso caminhar. Aos discípulos cabiam tão somente ter fé e esperar pelo socorro do Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a sua e a minha atitude. É ter fé e esperar. Porque quando nós cremos assim, irmãos, nós vamos experimentar a vitória nos momentos adversos da nossa própria vida. Então, quando nós lemos esse texto, temos a ideia de que Jesus tinha demorado demais. Chegar às 5 horas da manhã, aqueles homens remando, mas presta atenção, mas entendemos que o Senhor Jesus, Ele agiu e Ele sempre age na hora certa, na nossa vida, a ponto que os discípulos reconheceram e disseram verdadeiramente, és filhos de Deus. Vocês podem, olha, é impressionante, irmãos, cada um de nós que pode ter uma ideia, como que a fé daqueles homens, discípulos, que estavam com Jesus e sobre eles foi deixada uma grande tarefa, como que a fé deles foi renovada, foi transformada a partir dessa experiência. E agora, mais uma vez, eles reconhecem, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Então, irmãos e irmãs, Paulo, quando ele cita Abraão, e certa vez ele afirmou lá em Romanos 4:18, eu quero ler esse texto, Romanos 4:18, e diz assim, Abraão, olha só o que Abraão fez. Abraão, Romanos 4:18, Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Você imaginou que confusão? Você consegue entender isso? Alguém crê contra a esperança? Bom, quando você tem esperança, é fácil você crer. Mas Abraão creu contra a esperança. Não tinha mais jeito. Ele já tinha 100 anos, 90 e poucos anos. Sua mulher tinha 90 anos. E ele creu que ele seria pai, que viria Isaque. E aqui está o segredo, irmãos, da fé. Mas Abraão creu contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Ele creu nisso. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo,
já velho, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, 90 anos, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Esse é um dos exemplos que nós temos que praticar na nossa vida. Olhar para homens como Abraão. Irmãos, e alicerçar a nossa vida nessa realidade. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra encoraja o nosso coração. Nos faz fazer como fez Abraão. Contra a esperança ele creu. Senhor, nós estamos na contramão da história dessa nação. O Senhor não vai deixar faltar nada para o nosso povo. O Senhor vai prover de maneira poderosa. O Senhor vai abrir caminhos que muitas vezes nós não vemos. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aceita a nossa oração, Pai. Cuida desse rebanho amado e querido. No nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém.